Fala pessoal, vamos dar continuidade às nossas mini aulas a respeito de tendências pedagógicas. Nas aulas anteriores nós falamos das tendências pedagógicas segundo o José Carlos Libânio, que ele classifica as tendências como liberais e progressistas. Posteriormente falamos também as tendências pedagógicas segundo Cipriano Lucchesi, que classifica as tendências pedagógicas como redentora, reprodutora e transformadora. E aqui nós vamos falar hoje especificamente aqui do Saviani, do Demerval Saviani, como o Demerval Saviani classifica as tendências pedagógicas. Ele classifica ela em três grupos, ou seja, em três linhas de pensamento. A saber, ele chama elas de teorias não críticas, teorias crítico-reprodutivistas. Ele chama também de teoria crítica. Então, o que seriam as teorias não críticas para Demerval Saviani? Essas teorias não críticas, ela vem à escola como capaz de corrigir a marginalidade sem questionar profundamente a estrutura da sociedade. Que, comparando lá com Libânio, seria as liberais, né? Que seria a tradicional, a pedagogia da escola nova, que é a escola novista, e a pedagogia tecnicista, né? Só que lá no Libânio ele chama de liberais. O Demerval Saviani chama de teorias não críticas, né? Que privilegia a manutenção do status quo. Entrando nas teorias críticas reprodutivistas, vamos dar mais uma atenção nelas, porque essa anterior ela foi classificada lá no Libânio e a gente já comentou sobre elas. Então, vamos dar atenção aqui às teorias críticas reprodutivistas. O que seriam essas teorias aí? O que o Saviani vai dizer? Ele vai dizer que essas tendências, ela percebe que a escola está ligada às desigualdades sociais, mas entende que ela tende a reproduzir a dominação existente. E aí nós podemos, dentro dessas teorias críticas reprodutivistas, nós temos outras teorias dentro das críticas reprodutivistas, que é a teoria da escola enquanto violência simbólica, que está ligado, sobretudo aqui, ao sociólogo Pierre Bourdieu, e a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, que está ligado a Passeon, e a teoria da escola dualista, que está ligado ao Stablet. Então, essa teoria crítica reprodutivista, a ideia dela é fazer uma crítica, mas não propõe uma transformação. Vamos ver as críticas aí dessa tendência. Em relação à violência simbólica, ligado sobretudo aqui ao Pierre Bourdieu, o que ela vai dizer, essa teoria? Que a escola valoriza a cultura das classes dominantes como se fosse uma cultura correta, uma cultura superior. Assim, os alunos das classes populares devem ser vistos como menos preparados, porque não domina essa linguagem, esse código, essa cultura elitista. É violento não no sentido físico, mas de desprezar a cultura das classes populares. O conhecimento prévio do aluno não é aceito aqui dentro dessa tendência. E aí essa crítica que o sociólogo Pierre Bourdieu vai fazer. E a teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, que está ligado
Aí é o Passeon, o que ele vai dizer? Que a escola ensina conteúdos, mas também ensina disciplina, obediência e hierarquia e adaptação à sociedade capitalista. Dessa forma, ajuda a manter a ordem social vigente. Numa perspectiva, a sociedade vigente, sobretudo capitalista. Então, são críticas feitas por esses autores, mas não propõem algo novo. Faz a crítica, mas não propõe uma solução. Então ela está um pouco limitada a essa teoria aí tanto do Pierre Bourdieu, da violência simbólica, como da teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, do Passeon. E a teoria da escola dualista, que tá ligado ao Stablet, ela vai dizer que a escola oferece caminhos diferentes, uma forma mais ampla para as classes dominantes e uma formação mais limitada para as classes trabalhadoras. Então, essas teorias, ela vai ter esse ponto aí da crítica, mas não propõe uma solução. Está muito parecido lá com a escola nova também, que não propõe uma solução, algo prático para superar essas desigualdades propostas aí dentro dessas teorias. Então, nesse sentido, vamos entrar aí na teoria, na teoria crítica. Teoria crítica. A teoria crítica aqui é uma teoria própria aqui do Demerval Saviani, teoria crítica, que é a teoria histórico-crítico, né? Equivalente lá à teoria do José Carlos Libanho. José Carlos Libanho chama essa teoria de histórico-crítico e Saviani chama de histórico-crítico. José Carlos Libanho, crítico social dos conteúdos, e Saviani, histórico crítico. Porque essa tendência ela vai falar, o que ela vai explicitar, vai ser a questão de reconhecer as condicionantes sociais da escola, mas defende que a educação pode mudar na transformação da realidade por meio do acesso aos conhecimentos sistematizados. Então, o Saviani ele não vai negar os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, a sistematização do conhecimento, mas ele quer trazer, dialogar esse conteúdo com as relações sociais, as práticas sociais, os contextos, a realidade do educando. Essa é a proposta do Saviani. Então, nesse sentido, ela está relacionada lá também à questão da teoria do crítico social dos conteúdos, né? Nesse mesmo viés. Não nega os conteúdos, mas quer trazer os conteúdos para dialogar com o contexto social do aluno, a realidade do educando. Em suma, a gente pode dizer que as teorias não críticas, para finalizar, as teorias não críticas, elas acreditam na escola como uma solução. As críticas reprodutivistas, aqui ela vai justamente denunciar a escola como reprodutora das desigualdades. E a teoria crítica e histórico-crítica aqui de Saviani acredita que é a sociedade, que é a crítica à sociedade, mas a proposta na escola com mediação para a transformação social. Então, ele não somente faz uma crítica, mas ele propõe uma solução, uma mediação para transformar a sociedade. Então, basicamente,
são essas três classificações que Saviani traz para a discussão. Teoria não crítica, teoria crítico-reprodutivista e teoria crítica. Então, era essa classificação. E posteriormente vou estar trazendo aqui umas questões como a banca aborda as tendências pedagógicas na visão desses três autores, José Carlos Libânio, Cipriano Lucchesi e, por último, Demerval Saviani.